Você está contente com o seu serviço de internet? E o WhatsApp saiu do ar? Será que pode acontecer de novo? E a sua banda larga? Você vai pagar mais caro pelo mesmo serviço que você já tem hoje? O nosso convidado é o advogado Coriolano Camargo. Ele é presidente da Comissão de Direito Digital da OAB São Paulo. Não perca, daqui a pouquinho, no Ponto de Equilíbrio. De algumas operadoras de telecomunicações brasileiras limitarem os dados na banda larga fixa tem gerado polêmica. Isso significa que o consumidor tem direito a um limite de uso da rede durante o mês, também conhecido como franquia. Segundo a ONU, quase 70% da internet no mundo não é franqueada. Você concorda com a suspensão de serviços de comunicação, como por exemplo o WhatsApp? Não concordo. Por quê? Eu acho que as pessoas são livres, né? Já que todo mundo se acostumou com isso, não tem que cortar esse serviço. Não concordo. Eu acho que é um meio de comunicação e eu acho que prejudica muitas pessoas que trabalham com WhatsApp, enfim, com vendas. É um meio que você pode se comunicar com o Brasil inteiro ou até com pessoas que estejam fora do país rapidamente e sem um custo alto. Então, acho que o WhatsApp hoje é a maneira mais barata que existe para se comunicar. Na sua opinião, é certo que as operadoras possam reduzir a velocidade da internet após o término do pacote contratado? Eu acho que não. É um absurdo isso. É um absurdo. Eu não concordo porque a internet ela tem que ser ilimitada. Você tem que ter acesso em tudo que está acontecendo a qualquer momento, a qualquer hora. Você não pode ter uma redução com que você perca alguma coisa que esteja acontecendo. Então, eu não concordo. Eu acho que sim. Se foi contratado um pacote de tantos megas, acabou, reduz. Tem que reduzir a velocidade. Você está satisfeita com os serviços de internet que você tem hoje? Com o meu serviço que eu contratei, eu estou. Agora, se houver redução, com certeza não estarei. Você acha que esse serviço pode melhorar? Pode, com certeza. Pode melhorar e muito. Sim. Apesar de pagar caro, tô. Você acha que podia melhorar? Claro, sem dúvida. Eu acho que a internet tinha que ser bem mais barato do que está hoje. Mais ou menos, mais ou menos. Você acha que podia melhorar? Pode melhorar bastante. Redução da franquia na internet é o tema que o pastor Denis Manhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! O advogado Coriolano Aurélio de Almeida Camargo é mestre e doutorando em Direito. É presidente da Comissão de Direito Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia e coordenador da esfera federal da Comissão do Contencioso Administrativo Tributário da OAB São Paulo. É juiz do Tribunal de Impostos e Taxas de São Paulo e árbitro da Câmara Empresarial de Arbitragem da FEComércio, da OAB, do SESCOM, do SEBRAE e da Câmara Arbitral Internacional de Paris. É membro do Conselho Superior de Assuntos Jurídicos e Legislativos da Fiesp. É professor de pós-graduação em diversas instituições. É professor convidado da Academia Nacional de Polícia Federal, do Governo do Estado de São Paulo e do Congresso Nacional, em parceria com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, da Interpol e do Conselho da Europa. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Acesse o nosso canal no YouTube, aí na tela inclusive explica como você faz. Lá você vai encontrar todos os programas já veiculados. De repente uma entrevista que você perdeu, algum tema que comentaram com você, você acessando o nosso canal no YouTube, você vai encontrar todos os programas já exibidos. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo o doutor Coriolano Camargo. Ele é advogado e presidente da Comissão de Direito Digital da OAB de São Paulo. Doutor, obrigado por ter aceito o convite. Prazer receber o colega aqui. Prazer imenso, doutor. Está aqui tratando sobre direito e tecnologia, Anatel, WhatsApp, universo digital. Um tema que hoje afeta as famílias, educação, escola, sociedade. Verdade. O senhor falou de um tema agora. Nós acabamos de nos deparar com outro probleminha aí, né? A suspensão do serviço do WhatsApp. E aí vem aquelas correntes, né? Contra, a favor, sim. Pode, não pode, qual a limitação, o que acontece, o que não acontece. Eu gostaria, lógico, depois a gente vai abranger outros assuntos, mas começando por isso que é até mais pontual, sim. Queria que o senhor explicasse aqui, o nosso telespectador,
Como funciona o serviço do WhatsApp? Quem pode determinar que se pare o serviço? Sim. Quais as limitações do judiciário? Quais as obrigações da prestadora de serviço? Sim. Até para o resumo da ópera, para Sem o dúvida. consumidor final não ser prejudicado. Claro, esse é um grande mistério. Muitas vezes o consumidor, o usuário, ele não sabe muito bem como funciona o WhatsApp. Pontualmente, eu me valeria das palavras do presidente Marcos da Costa, da OAB. Nós não podemos punir toda a sociedade brasileira em função do mau uso de alguns na sua atividade criminosa. Temos que pensar, essa medida de suspender o WhatsApp, ela é efetiva? Ela vai trazer algum resultado para as investigações? Então nós temos uma corrente, um grupo de juristas no Brasil, de juízes, promotores extremamente insatisfeitos com a constante quebra de ordens judiciais, a não obediência de ordens judiciais. Ou seja, está havendo uma investigação, se solicita ao WhatsApp algumas informações. O que argumenta o WhatsApp? O Facebook comprou o WhatsApp, é o proprietário. Ele argumenta no seguinte sentido, que aquele que envia a mensagem fica no seu celular com uma cópia da mensagem. Aquele que recebe a mensagem fica com uma cópia da mensagem. Mas o servidor nos Estados Unidos não fica com nada armazenado. Então aí nasceria uma incapacidade técnica à luz do Marco Civil da Internet. É aí que eu queria chegar. O Marco Civil, uma legislação nova, diz que os provedores, que os aplicativos, eles respondem nos limites da sua capacidade técnica. Então, nesse momento, o Facebook e o WhatsApp revelariam a sua incapacidade técnica de cumprir a ordem judicial. Que eles, em tese, não teriam o que entregar. Em tese. Mas, por outro lado, existe uma falta de transparência em relação ao serviço que é prestado, que notoriamente é de utilidade pública. Hoje você marca o médico, fala com a escola, serviços de atendimento... Grupos de trabalho. Grupos de trabalho. Lá na OAB nós temos um grupo, aliás, diversos grupos de trabalho que se valem do WhatsApp. Tivemos que migrar rapidamente para o Telegram para não cessarmos as nossas... Mas muita gente fez isso nesses últimos 3 dias. Exatamente, doutor. Foi curioso, né? Porque essa suspensão do WhatsApp elevou, né? Trouxe à tona a existência de outros aplicativos até então, de certa forma, desconhecidos por parte do usuário. Mas voltando à nossa questão central. Qual a nossa recomendação? Que o WhatsApp tivesse um manual de procedimentos técnicos revelado para a sociedade, para o judiciário, demonstrando quais os limites da sua capacidade técnica, se realmente ele não fica com nenhum tipo de mensagem armazenada no seu servidor. Se assim fosse, invertendo esse ônus da prova para o WhatsApp, ele revelando para a sociedade que ele tem uma incapacidade técnica realmente de fornecer dados e informações acerca de pessoas que estão sendo investigadas, sem dúvida nenhuma, ele não pode cumprir uma ordem judicial impossível, né? Mas aí ele já não estaria inadequado ao marco regulatório? Não, porque o marco regulatório não diz expressamente que ele é obrigado a manter informações privadas, comunicações privadas dos usuários nos seus bancos de dados, nos seus servidores. O WhatsApp agora soltou uma nota, o Facebook também, dizendo que eles pensam numa alteração, numa mudança do serviço, ou seja, eles passariam a armazenar todas essas comunicações, que passa a ser um risco também. Nós vimos aí aquele site de namoro, né, de infidelidade nos Estados Unidos. Causou um problema seríssimo. Né, que armazenou durante muito tempo todas essas informações e essas informações foram vazadas. Qual a segurança que nós temos de que amanhã os servidores do WhatsApp também não vão serem violados por hackers, né, quebrados esses dispositivos de segurança, e as nossas informações sigilosas, as nossas conversas e fotografias passam a serem reveladas para toda a sociedade, pelo Wikileaks, o Anonymous e outros, né? O WhatsApp, doutor, ele não armazena, segundo ele próprio diz, ele não armazena nenhuma conversa, nenhuma troca de informação. Exatamente. Mas ele tem um controle das ligações, das comunicações entre... Por exemplo, ele pode não armazenar uma conversa nossa, Sim. mas ele sabe que eu entrei em contato com o senhor, que o senhor entrou em contato comigo. Sim. Ou não? Sim, existe uma corrente de pesquisadores que entende que para o WhatsApp
fazer essa comunicação, esse elo de comunicação ponto a ponto, se utilizando do IP, da base do telefone celular, sim, ele tem esse controle de quem está ligando para quem. Quer dizer, ele não sabe o teor da conversa, ele sabe que nós conversamos, mas não sabe o quê. O que, em tese, possivelmente não interessaria somente para as investigações. O que interessa para o juiz, eu acredito, nessas investigações de tráfico de drogas, de pedofilia, é o que está sendo programado, tramado pelos grupos organizados. Fato é que é necessário um termo de ajustamento de conduta entre o Ministério Público, com a presença da OAB, da sociedade civil, entre o WhatsApp, os provedores e o Facebook, para que seja revelado para a sociedade um manual de procedimentos técnicos para colheita, análise, preservação e disponibilização desses dados em caso de investigação de crimes contra a criança e a juventude, crimes sexuais. O Marco Civil trouxe um grande avanço, diga-se de passagem, que é a possibilidade da retirada administrativa de fotos sensuais, fotos íntimas indesejadas, sem a necessidade de ordem judicial, que é um grande avanço para toda a sociedade. Sem dúvida, porque dependendo às vezes de uma apreciação judicial, isso daí entra na rede, milhões de pessoas vão ter acesso diariamente a isso daí, né? É verdade, e muitas vezes a pessoa vai ter uma dificuldade imensa com uma quantidade enorme de ordens judiciais para remoção e proteção da sua honra, remoção do conteúdo e proteção da honra. Um outro assunto que também agora deu uma sacudida aí na sociedade brasileira, nessa última semana, é a história da limitação de acesso aos dados da internet. Sem dúvida. Eu passo parte do tempo aqui, parte do tempo fora do Brasil, e a gente vê. Fora do Brasil, além de não existir essa limitação, na maioria dos casos, pelo menos, lá a gente paga realmente pelo que a gente usa. Sim. Só para explicar para o nosso telespectador. Eu nem sabia que tinha isso disponível, mas lá nos Estados Unidos um rapaz colocou aqui nesse tablet um medidor da velocidade da internet. Ele falou, então, quando o senhor tiver em dúvida que a internet está lenta, o senhor vem aqui e acessa esse ícone. Perfeito. Então, lá, por exemplo, eu contratei 100 GB ou 50 GB. Você entra aqui lá, nos Estados Unidos, e checa. Tudo bem, pode não ter a 100, mas tem 90, tem 89. Sim. Ou não tem 50, mas tem 45, 47. Aqui você contrata 30, pelo menos comigo. Raramente eu cheguei em 10 ou 12. Quer dizer, a gente está pagando por um X e normalmente, na maioria do tempo, a gente está recebendo por menos de meio X. Sim. Esse também é um problema que vem acontecendo aqui. E agora ainda vem essa história de se limitar. Onde para isso daí? Onde para o direito do consumidor? Onde começa o direito da empresa? Eu gostaria que o senhor falasse. Sim, nós acabamos ouvindo os dois lados da questão, tanto a sociedade como as operadoras. Vou começar pelas operadoras. As operadoras, elas argumentam que todo investimento é estrangeiro, os equipamentos, a infraestrutura que nós temos é toda importada, então é muito cara. Elas argumentam também que a tributação em cima desses equipamentos realmente são caros, se tornam obsoletos muito rápido e que nós não temos aqui os investimentos que existem lá fora. Então essa seria, digamos assim, a justificativa das operadoras para o fato de que nós não temos uma internet hoje de ponta, como existe lá fora. A justificativa para que nós termos essa oscilação maciça na nossa banda, eu vim de casa agora para o programa e estou com um problema de internet em casa que não consigo resolver, né? E a Fiesp, ela criou um medidor de banda larga, né? O nosso ouvinte ele pode acessar o site da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo e lá ele pode medir se ele realmente está recebendo esse pacote. Seria algo como esse aplicativo que colocou aqui? Semelhante a esse aplicativo, porque também é uma preocupação da indústria, né? Esse aumento e a interrupção e a qualidade do serviço. São notas fiscais eletrônicas, equipes de treinamento que estão recebendo ensino à distância, cursos de inglês online. O funcionário, muitas vezes, ele faz o curso de inglês das 6h30 às 7h30, ele não consegue baixar o seu pacote de serviço, porque não tem internet, na empresa. Muita gente usa para trabalhar, são compromissos. Sem dúvida. A pessoa perde dinheiro, pode perder até compromissos importantes, investimentos, por não ter internet. Exatamente. Qual a posição da OAB São Paulo, do presidente Marcos da Costa? Não é verossímil a suspensão e a limitação do serviço da banda larga fixa. Por quê?
atenta contra o Marco Civil da internet, uma vez que o Marco Civil ele revela para toda a sociedade que a internet é um serviço essencial para a educação, para a formação, para o trabalho, é um pilar essencial para a vida do ser humano hoje. É impossível você criar um filho hoje, que ele vá à escola, que ele estude sem o uso da internet, ou seja, e que as operadoras criem, novamente nós passamos pelo problema técnico aliado à tecnologia. Criem de forma transparente um manual de procedimentos técnicos para que o consumidor saiba exatamente o que ele está recebendo em termos de serviço. Que a esmagadora maioria não tem ideia. Não tem ideia do que está recebendo. Você está usando o seu celular hoje, você recebe uma notificação por SMS dizendo, olha, venceu o seu plano, a partir de agora, se você quiser internet, você vai ser tarifado. Primeiro, a minha internet foi péssima o mês inteiro, não foi de boa qualidade e vai ser cortada se eu não contratar um pacote de tantos reais a mais. Para continuar tendo a minha velocidade, que não é boa, que é ruim. Né? Então é preciso que se estabeleça um diálogo, né, entre a OAB, a nossa Comissão de Direito Digital está procurando trazer à tona esse debate nacional em relação ao corte da banda larga da fixa. A nossa Comissão de Direito do Consumidor também está fazendo um trabalho relacionado ao tema para que, através dessa discussão, nós possamos chegar a um acordo, né, a um pacto social com as operadoras para que elas passem a oferecer um serviço de qualidade e transparente sem ameaça do corte do serviço repentinamente pela ausência do pagamento. Para o nosso telespectador entender, por exemplo, em casa, a pessoa foi lá, contratou um plano de internet fixa para a casa dele, de 10 gigas, 20 gigas, não sei, um plano fixo. Isso. Então ele tem um computador dele, que ele funciona com aquilo lá, e de repente ele tem um roteador, um wireless, que ele transmite aquilo para os outros pontos da casa. Então ele usa aqui, o filho usa também, a esposa usa, etc. Perfeito. Essa limitação, ela vai influenciar diretamente aonde, se ela vier a existir? Sim. No momento em que você tem uma franquia, você pode usar X pacotes de dados. Você utilizou, você ouviu música, você viu o seu filme favorito, você assistiu o seu programa de televisão pela internet, acabou, você recebe uma notificação. Hoje é ilimitado isso. Hoje é limitado. Você recebe uma notificação dizendo que se você quiser continuar com aquela velocidade X, você deve pagar um pacote adicional. O problema é, eu recebi, num primeiro momento, o pacote adequado. Que isso não tem nada a ver com a velocidade. Não, sim, tem a ver com a velocidade também. Eu recebi o pacote adequado, ou o meu filme ficou parando toda hora, a minha internet é de péssima qualidade. Se for de péssima qualidade, tem que haver uma compensação no momento seguinte. Não pode haver uma cobrança adicional por um mau serviço prestado. E é isso que revelam os PROCONs de todo o Brasil. As operadoras são campeãs em reclamações pela má disponibilização, pelo mau serviço prestado nós fizemos um programa ao consumidor. Aqui com representantes do PROCON, aqui em São Paulo é campeã isolado. Ganha até de bancos, etc. As empresas de telefonia. Isso precisa ser visto. Né? Precisa ser readequado esse serviço para que a sociedade, para que o consumidor passe a ter um nível de satisfação maior com a banda que ele está recebendo, para depois nós falarmos em aumento de preço. Então, está havendo uma desproporção nesse momento em relação do diálogo das operadoras com a sociedade, com o consumidor. Um desrespeito. Né? Nós já temos uma majoração, um serviço inadequado de telefonia para o celular, que o consumidor alega que não está funcionando de forma adequada, vide as reclamações do PROCON. Ainda assim, nós temos que pagar para uma internet adicional que também não funciona de forma adequada. Migrando para a dona de casa, para aquela pessoa que está estudando em casa, está aguardando para assistir a sua aula. Não, ele não conseguiu assistir sua aula em 1 hora, mas assistiu em 2 horas e meia, porque a internet toda hora estava falhando. Travou, ficou lento. Travou. Ele consumiu aquele pacote de dados, ainda que de forma pingada, ou seja, agora está funcionando bem, às 2 da tarde. Às 3 da tarde não funciona a minha internet. Ele volta a assistir às 4 horas, porque ele sabe que às 4 horas a internet está um pouco melhor. Mas ele consumiu todo o pacote de dados da mesma forma. Ele teria 1 hora para executar a operação, executou a operação em 3 horas. Consumiu o pacote de dados,
a operadora manda uma notificação dizendo, olha, agora eu vou te cobrar um pacote adicional porque você consumiu o seu pacote de dados. Não existe equilíbrio, não existe senso de justiça. O decreto que criou o Plano Nacional de Banda Larga veda expressamente essas cobranças desproporcionais. Ou seja, deve ser entregue um pacote adequado, razoável, para que após a entrega desse serviço adequado você possa minimamente cobrar algo adicional. Como que eu vou cobrar do consumidor algo que eu não estou entregando? Ou de péssima qualidade. Ou de péssima qualidade, exatamente. Aí nós precisamos trazer o governo para a mesa de negociações para auxiliar. Se realmente ficar constatado pelas teles que eles não têm nenhum tipo de investimento, que é muito caro esse investimento, essa infraestrutura no Brasil, é necessário, como existe nos Estados Unidos, na Europa, fundos específicos para incentivar as telecomunicações, para que nós possamos ter uma internet de melhor qualidade. E mais uma vez, me parece que o Brasil sempre vai na contramão da história, né? Nos Estados Unidos você recebe lá como consumidor, pelo menos a cada 2, 3 meses, cartinhas te oferecendo, olha, esse mesmo pacote que você tem com a companhia A, se você passar para mim, eu vou te dar 30% de desconto, ainda vou aí, te forneço tal aparelho, isso e aquilo. Aí você vai lá, muda. Por 3 meses você recebe uma outra. Olha, agora eu vou te dar mais 10% se você vier para cá e largar aquela companhia. Quer dizer, lá você vê uma disputa real de mercado, porque está todo mundo tentando dar um serviço melhor ao consumidor, e aqui parece que a gente tem que lutar, como o senhor falou, para manter um serviço que hoje já é ruim. Pois é. Ele não é bom. Pois é. Nós estamos brigando para manter o que é ruim. Pois é. Eu me lembro que lá atrás eu tinha uma internet excelente que acabou, era a Giro da Embratel. Era um dispositivozinho móvel, funcionava na minha casa, que era uma maravilha. Um belo dia eu recebo uma carta na minha casa dizendo, olha, esse serviço vai acabar. Mas como vai acabar? É tão bom, serve de forma ilimitada. Mas por que vai acabar? Então, até hoje, eu não sei por que esse serviço e outros que funcionavam bem terminaram. Disseram, eu liguei na empresa, disseram que não existia mais investimento em infraestrutura para suportar a qualidade daquele serviço. Veja você. Né? E a sociedade, como ela deve... É lógico, o consumidor sempre a decisão final é dele. Sem mas dúvida. Você tem que oferecer algumas alternativas. Hoje o senhor acha que o Brasil está pronto para poder viabilizar uma internet melhor, mais barata, mais rápida, ou ainda depende de muito... Nós dependemos muito de poucas empresas? Nós dependemos muito de poucas empresas, dependemos do governo em termos de infraestrutura, redução da carga tributária, um plano nacional de desenvolvimento para a internet no Brasil, um plano nacional para a educação digital das nossas crianças nas escolas. É fundamental que o adolescente brasileiro, que a criança tenha já nos primeiros anos da sua educação escolar. Nós não tínhamos antigamente educação moral e cívica, hoje nós temos que ter educação moral e cívica e respeito em relação aos pais, mestres, educadores na internet. Hoje uma criança, muitas vezes, que está acessando o Facebook com 8 anos, Terrível. 9 anos, Terrível. 10 anos, posta uma foto do pai, muitas vezes, saindo armado, uma foto do carro do pai, expondo a família. E hoje os grupos criminosos eles estão olhando para a internet e usam essa plataforma para arquitetar crimes, sequestros Um bandido agora, recentemente preso, falou que todas as informações que ele colhia era via Facebook. Mas é claro. Inclusive sequestrador. Sim, é muito fácil, né? Então, no YouTube tem uma ligação de um sequestrador conversando com a família e fala, mas não adianta você me dizer que você não tem nada. Eu olhei no Facebook da família, eu estou acompanhando o Facebook da família há 3 meses. Eu sei toda a atividade de vocês. Sabe onde vai, onde tem casa de praia, se tem, onde mora, onde estuda o filho. Quer dizer, o senhor vem me dizer que o senhor não tem X, e a viagem que o senhor fez para tal lugar, né? E o carro que o senhor vende, o carro. Ele falava assim pro pai da pessoa que tinha sido sequestrado. Então, nós precisamos de um plano nacional de desenvolvimento e de educação digital. Nós precisamos de um plano nacional de ampliação dos programas de banda larga de internet no Brasil. Sem isso, nós vamos continuar tendo internet de péssima qualidade, nós vamos voltar sempre ao mesmo debate. As pessoas perdendo muito tempo, insatisfeitas, procurando o judiciário, que não aguenta mais receber os tribunais de pequenas causas, os juizados especiais cíveis,
não aguentam mais o número de ações judiciais contra as operadoras. Daqui a pouco, daqui a pouco o judiciário não vai conseguir mais julgar todas essas ações com a qualidade necessária. Inclusive, é uma coisa que eles já sabem, né? Porque a grande maioria faz acordo já na primeira audiência. Pois é. Quer dizer, sabe que está errado. Pois é, sabe que está errado. Quando se 70%, 80% das empresas de um ramo faz um acordo na primeira audiência, que eles sabem que realmente... Mas se fazem esses acordos sempre, é porque se continua mais barato hoje para eles. Exatamente. Né? Quando o dano moral, que são dores, angústias e aflições que atingem a esfera íntima e valorativa do cidadão e que tem uma repercussão social relevante, como é o caso da internet, ele for majorado, no sentido realmente de corrigir o sistema, né? O judiciário vai ser um grande instituidor de políticas públicas para o Brasil. O dano moral ele não foi feito nesses casos para doer no bolso da operadora, mas sim para corrigir o sistema, para que o judiciário dê um recado claro para as operadoras. Olhem, melhorem, mudem o serviço, porque o dano moral vai passar a ser pesado contra vocês daqui para frente, como é nos Estados Unidos. A pessoa escorrega no aeroporto, quebra o cotovelo, $2 milhões de indenização. É o judiciário instituindo políticas públicas. Pesado e rápido. Né? Exatamente. Porque lá também o sistema é rápido, funciona, é rápido. Sem dúvida. Então ele inibe qualquer atividade, o cara pensa 10 vezes em fazer uma coisa errada. Sem dúvida nenhuma. Então o cidadão ele tem que ter, frente ao Poder Judiciário, essa expectativa. Né? E o Judiciário tem, por missão, ser um grande instituidor de políticas públicas, corrigindo esses desvios, corrigindo essa má qualidade do serviço que é prestado hoje, não só pelas operadoras, como também por dezenas de empresas que desprezam o consumidor. Doutor, queria mais uma vez agradecer a sua presença aqui, foi um prazer recebê-lo e colocar à disposição algum recado que o senhor queira passar ao telespectador, algum tema que eu não perguntei, por favor, fique à vontade. Eu vou deixar à disposição de vocês o portal da OAB, www.oabsp.org.br, o nosso e-mail crimestecnologia@oabsp.org.br. No site da OAB São Paulo, você vai encontrar diversas cartilhas sobre o uso seguro da internet para toda a família. O meu Facebook é Coriolano Camargo, profissional, à disposição de todos vocês para dúvidas, questionamentos. E o meu Twitter é Coriolano AC. Muito obrigado. Doutor, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. O nosso encontro de final de noite, programa Pontos de Equilíbrio. Boa noite.